Vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 3 a 6. Continuando com a exposição desta que é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. Segundo aos Coríntios 4, de 3 a 6. Lembrando que pregamos semana passada nos versículos 1 e 2. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda a entender a Tua palavra, a aplicá-la nas nossas vidas, que ela penetre corações que já são Teus, conquistados pelo Teu Espírito, que já exercitaram fé em Cristo. E corações que ainda não são Teus e que resistem ainda, mas que pedimos que a força do Teu poder os amoleça. E eles façam aquilo que é mais gostoso para um ser humano, que é dar-se aos pés do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. De uma maneira ou de outra. Que Cristo seja honrado e louvado entre nós hoje. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. No final da pregação passada, nós terminamos supondo que alguém poderia perguntar a Paulo: mas, seu apóstolo, se o senhor é tão abençoado por Deus, tem autoridade apostólica como você está dizendo que tem, você expõe a verdade com tanta fidelidade como o senhor está acabando de dizer que expõe, por que muitos não aceitam o evangelho que o senhor prega? Se é tão diretamente de Deus que o Senhor recebeu o seu ministério, se esse evangelho é tão poderoso, como está dizendo, tão belo, só vemos a gente rejeitando, e uns pouquinhos aceitam. Que história é essa? O que é isto? Então aqui é como se fosse uma resposta de Paulo a essa imaginada oposição, eu diria imaginada pergunta da oposição, porque a oposição ele tinha muita, não era imaginada, como eu já comentei muitas vezes lá na igreja de Corinto, inclusive com falsos mestres que o acusavam de muitas coisas. Então ele diz: se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Esse se não é que Paulo tinha alguma dúvida, não. Ele tem o sentido de já que, ou considerando que, como no nosso português. No grego, mesma coisa, tem esse sentido também. Considerando que, uma vez que é fato, então ele não está absolutamente achando que o evangelho dele não era rejeitado e que todo mundo aceitava e tal. Não, ele sabia que era muito rejeitado, sem dúvida. E eu acho interessante ele dizer aqui, nosso evangelho. Eu andei olhando e notei que ele está usando o pronome nós o tempo todo, falando de coisas pessoais. É uma maneira elegante de se referir a ele próprio, dizendo nós, mas ele queria dizer eu. Muitas vezes eu não vou levar vocês a cada exemplo disto para provar isso. Mas com certeza ele queria dizer meu evangelho. E como é que eu afirmo isso? Porque em várias outras cartas
ele chama o evangelho de meu evangelho. Se quiser conferir depois, Romanos 2,16, Romanos 16,25, 2 Timóteo 2,8, em todas essas passagens ele diz, meu evangelho. Eu fico imaginando o caso do Senhor Jesus Cristo e dizer, um momento, Paulo, seu não, meu. Eu vim ao mundo, eu morri pelos pecadores, eu ressuscitei, Paulo, eu estou ao lado direito do meu Pai hoje, enviando o meu Espírito para convencer o mundo do pecado mediante o meu evangelho, Paulo, o seu. Mas foi só um pensamento. Do jeito que veio, ele foi embora, porque na realidade eu penso que seria exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Eu acho que encheria o coração do Senhor Jesus Cristo ver Paulo chamando o evangelho dele, Cristo, que de fato é dele o evangelho, mas Paulo chamando de meu. Afinal, Cristo havia dado o evangelho para Paulo, no sentido de que Cristo salvou Paulo mediante o evangelho. Cristo convocou Paulo a dar a vida inteira pregando aquele evangelho. E mais, Cristo enviou o seu Espírito para inspirar Paulo a escrever para o mundo boa parte do evangelho, no sentido da doutrina cristã. Quem destrinchou o evangelho, quem explicou teologicamente o evangelho, pormenorizou muito mais o evangelho, eu digo muito mais com relação ao próprio Jesus Cristo, foi o apóstolo Paulo. É como eu já li em algum lugar e achei interessante. Cristo veio aqui viver o evangelho, ser o evangelho. E Paulo ensinou com mais detalhes e colocou de uma maneira mais palatável, ou de uma maneira mais clara, como Deus queria, mas escreveu, explicou, comparou com o Velho Testamento e tirou dúvidas, e às vezes colocou algumas dúvidas que até hoje ninguém tirou, mas seja como for, Paulo foi usado por Cristo para escrever, ensinar o Evangelho. Então, além do principal divulgador do Evangelho após a saída de Cristo deste mundo e a volta ao céu, Paulo tornou-se o grande teólogo do Evangelho. Então, é com muita propriedade, muita liberdade, muita intimidade que Paulo chamava o Evangelho de Cristo, de meu Evangelho. Ele não queria roubar de Cristo um pingo da glória do Evangelho ser do Senhor Jesus Cristo. Agora, talvez você, já um pouquinho ousado na sua fé, não sei se perguntaria, mas um momentinho. Então, se Paulo chamava o Evangelho de meu, porque ele foi salvo pelo Evangelho e porque ele divulgou o Evangelho, eu poderia chamar o Evangelho de meu também. Eu, um simples crente no Senhor Jesus Cristo, você perguntando, qualquer um de nós perguntando, e eu diria sem medo de errar, claro. Por que não? Eu não diria com o peso de Paulo. O meu talvez não seria o seu meu talvez não fosse do tamanho do meu, que Paulo usou pelos motivos que eu já expliquei aqui. Mas com certeza seria apropriado você chamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, com todo o respeito, todo o carinho, todo o temor e amor e humildade diante de Cristo, de seu Evangelho. E eu acho que isso traria muita alegria a Cristo. E quanto mais sincero, quanto mais gostoso fosse esse meu, quando você falasse assim, dentro do seu coração, mais alegria traria ao Senhor Jesus Cristo. Imagino eu. Porque seria uma indicação de que você não apenas entendeu o Evangelho, mas você adotou para si o Evangelho, a ponto de chamá-lo de meu Evangelho. De hoje em diante,
quando você ouvir o nome Evangelho, o puro Evangelho do Senhor Jesus Cristo, você pode ter a ousadia de pensar, puxa, que coisa boa, esse Evangelho é meu. Eu posso chamar de meu Evangelho, de Cristo e meu. Eu quis tocar nisto, porque eu achei um ponto muito interessante. E fiquei a pensar, ora, Paulo chama o Evangelho de meu e eu não posso chamar, não. Aí comecei a pensar, meditar, e cheguei a essas conclusões. Cristo teve muito prazer em compartilhar tudo o que é dele conosco. Pode ler o Evangelho quantas vezes você queira, cada vez vai ficar mais claro. Ele nunca julgou como usurpação ser igual a Deus. Lembra em Filipenses 2? A coisa que ele se agarrava ali, não, eu não vou me tornar um ser humano e me esvaziar, porque eu sou Deus, eu não vou abrir mão de nada do que eu tenho hoje. Ele não julgou isso com alguma coisa que ele devia se aferrar, e por isso se negar a vir ao mundo, para ser o Salvador, para ser um homem humilde como foi. Ele continuou sendo Deus, claro, não deixou um minuto só de ser Deus, mas ele tornou-se homem também, e ele fez o que o teologia chama de kenosis, o esvaziamento, de que ele se esvaziou. Aqui que eu não vou comentar muito isto, mas o fato é que ele teve prazer de se rebaixar a assumir a forma humana para salvar pessoas. E aqueles que aceitaram o seu Evangelho e a sua pessoa, aqueles que fizeram isso, ele tem prazer de compartilhar de tudo o que é dele. Ele disse várias vezes, eu não vou ler a passagem, eu estou me desviando um pouco do meu texto. Mas ele dividiu o reino dele conosco. Ele dividiu o que ele tem de mais precioso, é o Pai dele, conosco. Ele dividiu. Então ele não vai dividir o Evangelho. E o prazer de nós chamarmos meu Evangelho vai sim. Muito bem. Se o nosso Evangelho, o Evangelho de Cristo, que também é de Paulo, é seu e é meu, Evangelho aqui é todo o ensino bíblico, é um resumo de tudo o que a Bíblia ensina, com ênfase do Novo Testamento e com a boa notícia, claro, da nova aliança no sangue de Cristo. Como Paulo já tinha falado bastante sobre isso. Então, se o nosso Evangelho está encoberto no original significa ocultar, esconder. Considerando que o nosso Evangelho está oculto, escondido, encoberto, não é novidade nesta epístola, apesar de ainda estar no capítulo 4, mas esse assunto não é muito novidade. Paulo está repetindo um pouquinho, pelo menos um ângulo da questão, porque no capítulo 3 ele já falara do embotamento espiritual como um véu sobre o coração dos judeus que não entendiam o ministério e a pessoa de Cristo, que cumpriu a velha aliança e entrou numa nova aliança, cumpriu tudo o que era para ser feito, e uma vez cumprindo, ele então entrou numa nova aliança conosco através do sangue dele. Os judeus não entenderam isso, a maioria. Então Paulo disse, é como se tivesse um véu na mente e no coração deles. Já expliquei isso, lá no capítulo 3. Agora ele volta a tocar neste ensino bíblico fundamental, que é a incapacidade do ser humano de entender a pregação da palavra de Deus. Ensino, repito, fundamental. Incapacidade do ser humano natural, da pessoa como nasce, entender, de fato entender na essência, a palavra de Deus. Paulo antes tinha falado dos judeus, o véu sobre os judeus e tal. Agora ele abre o leque. Tudo bem, o nosso evangelho está encoberto, e é para os que se perdem que está encoberto. Perder, no original, literalmente destruir, fisicamente, ou perder. Metaforicamente, condenar à miséria eterna do inferno. É para os que se perdem, não é os que se perdem no meio da rua sem saber ir para casa, não é os que se perdem porque se desorientam nesta vida. Não, não.
está falando aqui de uma perdição eterna, no sentido metafórico do termo. Uma curiosidade, não vou lá, mas lá em Apocalipse 9:11 é chamado o destruidor, que é o anjo das profundezas do inferno, é chamado de Apolion. Acho que todo mundo lembra mais ou menos desse nome lá. E o verbo é apolumi, o verbo aqui como destruir. Então é a mesma palavra de destruir, de perder. Esse leque que Paulo abre agora dos judeus para os que se perdem, ele tornou-se do tamanho da humanidade, esse leque. Porque todos nascem perdidos. É para os que se perdem. Todos nascem perdidos. Ou seja, o entendimento da revelação da palavra de Deus está encoberto a todo ser humano que nasce, sem exceção. Romanos capítulo 3, versículo 11, uma passagem conhecida, que eu leio bastante para mostrar este ponto do estado de separação de Deus no qual o ser humano vem ao mundo. Romanos 3 e 11. 10 diz, Romanos 3 e 10, como está escrito, não há justo nenhum sequer. 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. 12, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, minha ênfase é no versículo 1, dentro do contexto que eu estou falando. Não há quem entenda. O entendimento espiritual não está aberto ao ser humano da maneira como ele vem ao mundo. Apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, ele diz, 1 Coríntios 2 e 14, ora, o homem natural, o que é o homem natural? É o homem como ele nasce, da maneira como ele veio ao mundo, qualquer um. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ele está dizendo duas coisas. Primeiro, ele não me entende, porque esse tipo de discernimento é a nível espiritual. Isso não depende do próprio ser humano. Curioso é que, além de não compreender, porque tem coisa que a gente não entende e deixa de lado. Eu não entendo isso aqui não, eu não vou nem avaliar, não vou comentar, não vou dizer uma palavra sobre o assunto, porque eu não entendo mesmo. Você me coloca aqui uma página de medicina que eu não entendo nada, de química, eu não entendo nada, eu não vou nem comentar. Mas o ser humano atrevido que ele é com as coisas de Deus, ele não entende, ainda diz assim, não aceita. Por que não aceita? Não, porque eu não entendo bem, isso é complicado demais para mim. Não, eu não aceito porque isso é loucura. Então, podemos ver claramente aí que não somente o homem nasce sem condições de entender as coisas de Deus, como o homem nasce hostil a Deus. Como ele não compreende, em vez de pelo menos ele dizer, infelizmente está além do meu alcance, essas coisas de Deus eu não nasci com capacidade de entender, se Deus me desse condições e tal, seria uma atitude muito mais decente, muito mais digna. Mas o pecado que vem dentro do homem, que o acompanha, faz com que ele hostilize qualquer coisa com relação a Deus. Tanto que não aceita, não acata, não. E dando opinião. Como vocês sabem que muitas pessoas, quando abrem a boca para falar de Deus é injusto. Não sei como é que Deus, um Deus bom desse, permite tanto sofrimento. Não sei como é que um Deus justo, como ele diz que é, aceita tanta injustiça. Tem pobre, tem rico, tem isso, tem aquilo, tem um feliz, tem um infeliz. Eu não entendo. Só que esse não entender já vem com crítica, vem a condenação embutida. Não é um não entender humilde. Este é o ser humano. Como você nasceu, como eu nasci, como seus filhinhos nasceram, todos nós nascemos assim.
Em outras palavras, como Paulo estivesse dizendo, não é por algum defeito do Evangelho que ele não brilha para esses, que ele está encoberto. Não, se há um defeito, é do ser humano que há. Se há uma falha, se há uma incapacidade envolvido nisto, é dos que se perdem. Não é do Evangelho, não é uma falha do Evangelho, não. É dos que se perdem. E agora faz uma revelação fantástica. No versículo 4, dessas que só mesmo por revelação divina, diretamente pelo Espírito Santo, Paulo podia afirmar isto. Não por inteligência própria, por meditação, por alguma conclusão. Não, aqui tinha que ser revelação direta e foi. Versículo 4, voltando então a 2 Coríntios capítulo 4, agora versículo 4. Nos quais, falando agora da mente dos incrédulos, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Obviamente ele está se referindo ao diabo, que o próprio Jesus chamou de o príncipe deste mundo. Não vou ler, está lá em João capítulo 12, versículo 31, e que o apóstolo João chamou de o maligno. Então, este é o Deus deste século. A palavra século pode ser traduzida como era, na nova versão internacional, inclusive tem era, o Deus desta era. Não quer dizer que é desse século, o século 21, não. É desta era, este mundo aqui. Deus deste século. Eu poderia entrar por um caminho aqui de mostrar por que Satanás é o Deus deste século, e o que aconteceu para ele se tornar isso. E talvez eu venha fazer uma nova pregação para falar deste aspecto do poder do diabo, de cegar, de fazer o mal, e de ter tanta autoridade aqui neste mundo, que é chamado pelo próprio dono do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo, de príncipe deste mundo. Um pouco estranho isso. Talvez eu venha explicar melhor isso. Não vai ser hoje. Eu vou só assumir que nós sabemos e que é muito claro que o apóstolo Paulo se refere aqui ao diabo, um ser angelical, criado com muito poder, muita glória, mas cobiçou no seu coração ser igual a Deus, se revoltou contra Deus e caiu espiritualmente e tornou-se extremamente maligno por responsabilidade pessoal dele. Tornou-se inimigo de Deus, mas ainda subordinado a Deus. É esse ponto que eu gostaria de explicar melhor para a igreja, que eu não vou fazê-lo hoje, pretendo fazer uma pregação sobre este assunto. Não dá ideia de um dualismo aí, em que o bem supremo é Deus e o mal supremo é o diabo, é um contra o outro, quase do mesmo poder, da mesma força. Não é, esse é um ensino errado. As Escrituras não ensinam isto. Mas eu não vou explicar isto agora. Mas pelo menos lembre-se, o diabo está sujeito a Deus. No momento em que isso não acontecesse, Deus deixaria de ser Deus. E Deus não teria mais controle sobre o diabo. Não seria mais soberano. Que não é o caso, a Bíblia em momento nenhum, em situação alguma, ela dá a menor possibilidade de isto acontecer. Dois poderes iguais e contrários, Deus de um lado e o diabo do outro. Não é assim. O diabo é muito poderoso, sim, muito maligno, sim, faz um estrago muito grande, sim, é o Deus deste século, sim, mas tudo pela permissão e mais do que permissão, pela vontade de Deus, pela autorização de Deus, pelos desígnios eternos de Deus. Eu tenho que parar aqui que eu vou já começar a pregar sobre o que eu disse que ia ser no outro dia. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Incrédulo, óbvio, é o que não crê.
Paulo já tinha chamado uma turma aí de os que se perdem. Se o meu evangelho está encoberto, é para os que se perdem. Versículo 3. Agora ele fala nos incrédulos, com a relação de um para o outro. O mesmo. Conjunto A igual a conjunto B. Exatamente igual. Mesma coisa. Os que se perdem são os mesmos incrédulos. Ou seja, quem não crê em Deus está eternamente destruído, que é o sentido da palavra perdido, destruído, não materialmente, literalmente, mas perdido espiritualmente, eternamente. Quem não crê em Deus, não esqueça disso, especialmente se você não tem Cristo ainda na sua vida. Quem não crê em Deus está perdido. Ainda bem que não é meu caso, pastor, porque eu creio. Temos que conversar um pouco mais. Se você crê em Deus, crê como? Não, eu acredito que Deus existe. Ah, você acredita que Deus existe? Muito bem, você está bem acompanhado. Os demônios também creem e tremem. Não está bem acompanhado, não. Na realidade, irmãos e amigos, esse crer não é só acreditar na existência de. Eu creio em Pedro Álvares Cabral. Que ele existiu, descobriu o Brasil, etc. E tal. Eu creio. Mas eu não tenho nada com Pedro Álvares Cabral no sentido de cultuá-lo, de ter com ele algum tipo de relação espiritual ou mental. Não. Eu creio que ele existiu historicamente. Então, crer em Jesus Cristo como alguém que existiu historicamente, e crer até no sentido de acreditar em tudo que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo, sobre Deus, ótimo. Mas isso não significa que a pessoa preenche o aspecto mais importante da fé, do crer bíblico, além de acreditar, claro que é a base de tudo, mas é de se sujeitar, de se subordinar. Então, sempre que você ouvir a expressão crer em Deus, associe com ela a noção de sujeitar-se. Então, quando você disser, eu creio em Deus, pode até dizer, mas antes, para saber se você está dizendo de uma maneira bíblica, pensa assim, eu me sujeito a Deus, eu obedeço a Deus, ou tento, com toda a sinceridade da minha alma, obedecê-lo ao máximo. Não, isso aí eu ainda estou muito longe de Deus, de Cristo. Então não diga que crê nele, pelo menos no sentido bíblico, porque não crê. Crê no outro sentido lá, que você não quer aquela companhia de jeito nenhum. Seja como for, quem não crê em Deus está perdido. E Paulo então faz aqui uma afirmação que causa arrepios. O diabo interfere na mente das pessoas que já nascem sem entender as coisas espirituais. O homem natural não aceita as coisas de Deus, já expliquei, porque ele considera loucura. Então, o diabo, de alguma maneira misteriosa, se aproveita para cegar o entendimento das pessoas que nascem. À medida que vão adquirindo consciência diante de Deus, e o diabo as mantém cegas durante toda a vida. Não posso explicar com mais detalhes do que isto agora. Porém, é importante notar isto. Não é que as pessoas nascem com uma visão espiritual, com uma capacidade de entender as coisas de Deus, e o diabo vai então e cega, ele mata a capacidade da pessoa de entender a Deus. Não é. A pessoa já nasce cega, já nasce sem condições. Eu li em Romanos 3, preparando vocês para esse momento, para dizer, a pessoa já nasce, não há quem faça o bem, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então a pessoa já nasce cega. Mas a Bíblia diz que o diabo cegou. Então isso é um tanto quanto misterioso, que não conseguimos explicar, além do fato, para mim, que eu consigo explicar da seguinte forma: de uma maneira que a gente não entende direito, o diabo mantém cego
o ser humano, ou ele agrava aquela cegueira, ou de alguma forma que nós não sabemos exatamente como, Deus permite que o diabo interfira espiritualmente naquele que já veio ao mundo sem condições de aceitar o Evangelho. Mas há algo muito forte em termos de ação da parte do diabo na mente do ser humano, que agrava uma situação que já era desesperadora. É uma combinação de fatores aí. A própria incapacidade humana com um poder maligno tremendo em cima daquele que já está sem condições. É terrível. E mais, o propósito dele ao fazer isto é muito perverso. Muito, muito maligno, muito ruim. Por que o diabo faz isso? Está aqui escrito: para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então a ideia aqui é a seguinte: quando o Evangelho é pregado, ou mesmo vivido pelos crentes, é como se uma luz fortíssima brilhasse no mundo, ou naquele crente, naquela crente, através das palavras dele, ou da vida dele. Uma luz que deve atrair, é para atrair, e alguém querer se informar melhor, o que houve, e você é crente, como é isso, e terminar ouvindo da salvação do Senhor Jesus Cristo, que ele operou. Na realidade, se pudesse, o diabo teria impedido desde o princípio que essa luz passasse a ter possibilidade de brilhar a luz do Evangelho. E ele tentou impedir isto no ministério de Cristo. Não só no ministério de Cristo, mas desde que estudamos, desde o início das Escrituras, e que Adão pecou. E que Deus prometeu um Salvador lá no chamado proto-evangelho, em Gênesis 3:15, que haveria um que iria, o filho da mulher, no caso o homem, que iria destruir a serpente. Deus prometeu isto. Uma possibilidade de salvação à raça humana. Escolheu os judeus para que fosse o povo, para trazer a revelação de Deus, através do qual deu a lei que apontava para Cristo. E o esforço do diabo para destruir toda e qualquer possibilidade desta terrível, terrível obra que Jesus Cristo iria fazer, terrível aos olhos do diabo. O que ele pode fazer para eliminar isto, eliminar até a ascendência de Cristo várias vezes nos judeus, em termos de famílias, em vários exemplos que poderíamos citar. Ele tentou, e às vezes chegava perto, mas Deus não permitia. Aí chegou o próprio Jesus. Não conseguia evitar que ele viesse. Tem um jeito. Eu vou evitá-lo ir para a cruz. Eu vou afastá-lo da cruz. Não precisa nem matá-lo. Se matar é até pior. Porque ele pode cumprir aquilo que ele veio fazer, morrer pelos homens. Não quero saber. Mas se eu conseguir que ele peque, acabou o Evangelho. Acabou a possibilidade de salvação. Destruído está o plano de Deus para salvar, seja quem for, porque a salvação de todo ser humano depende unicamente dele, Jesus Cristo. Então o diabo tentou, através das tentações que ele lançou sobre Jesus Cristo, de toda ordem, em vários momentos do ministério dele. Muitos pensam que acabou ali, no deserto, depois que ele foi batizado, que o diabo o tentou, e o diabo o deixou depois que Cristo resistiu bravamente. Mas tem um evangelho que diz, até momento oportuno,
o diabo o deixou. Então ele voltou várias vezes. Não conseguiu. A luz iria brilhar mesmo. Jesus não pecou e nem desistiu da cruz. E ele mesmo, Jesus Cristo, anunciaria a luz ao povo judeu e aos gentios. Eu acho que vale a pena ler para vocês, ou com vocês, Atos capítulo 26, versículo 23. Estamos falando de luz, de coisas encobertas, de coisas que brilham, de cegueira. Então este é o nosso assunto. Atos 26 e 23. Isto é, que Cristo deveria padecer, ou devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo, falando dos judeus, e aos gentios, não mais agora aos judeus em primeiro lugar, mas aos gentios, a todos, judeus, pode até ser em primeiro lugar, em sequência, mas aos gentios, ou seja, ao mundo inteiro. Então Jesus seria o grande anunciador, um anunciador mais pelo que ele fez do que ele falaria. Ele falou também, mas observem, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Ou seja, ele se tornaria a própria luz, ele seria a própria luz que estava anunciando. Só a presença dele é um anúncio da luz que ele mesmo era. E não era mais um que iria pregar o evangelho. Paulo pregava o evangelho, mas Paulo não tinha nada a ver com luz. Você prega o evangelho, mas não tem nada a ver com luz. Você não é luz para ninguém, eu não sou luz para ninguém. Mas ele é, como ressuscitado, primeiro que foi dentre os mortos, ele é a própria luz, sendo mais do que divulgada, é exposta aos judeus e aos gentios. E Isaías tem uma passagem bonita, lá em Isaías 49:6, falando ainda no contexto de luz. Isaías capítulo 49, versículo 6, eu já cheguei, se quiser só ouvir, deixe-me falar. Sim, diz ele, pouco é os seres meus servos, aqui como fosse Deus Pai falando ao Filho, ao Messias que haveria de vir. Pouco é os seres meus servos para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios. Depois de falar dos judeus, Israel, ele fala luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então ele era a própria luz do mundo que haveria de vir. E ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo. Aí Paulo, voltando a 2 Coríntios 4, ele complementa, quando ele fala do Senhor Jesus Cristo, ele diz, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, final do versículo 4, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Sendo a própria imagem de Deus, ele é um ser divino e cheio de glória. E aqui é mais uma afirmação sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo. Há várias, eu não vou ler, mas registre-se aqui um selo de comprovação da divindade de Cristo, neste texto de Paulo, um ser cheio de glória. E ele aproveita para esclarecer aqui o versículo 5, eu entendo que é quase como um parênteses, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Eu acho que é mais ou menos o seguinte, o evangelho que eu prego, a propósito, eu acabei de falar de Jesus Cristo, que é a imagem de Deus, cheio de glória. Pois bem, esse é o centro do meu evangelho. É quase como um parênteses explicativo que ele dá aqui. Eu não prego o evangelho para minha honra, para minha própria glória, para minha fama, para ganhar alguma coisa com isso. Não. Eu sou apenas um servo de vocês.
E para que vocês não fiquem também muito entusiasmados com essa ideia que eu sou servo de vocês, e havia um bocado de hostilidade quanto a Paulo em Corinto, ele já vai dizendo, servo por amor de Jesus. Como está escrito aqui, nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Então, eu sou servo de vocês, porque eu amo a esse Jesus que eu disse que é a imagem de Deus, e que é cheio de glória. Eu amo, por isso eu sou servo de vocês. E a maneira mais clara de eu me mostrar como servo é pregando o Evangelho para vocês. O Evangelho dele. Dele, não meu, no sentido de que apontando para mim. Meu naquele sentido que eu já expliquei, mas não para meu próprio benefício. Ele coloca mais ou menos essa explicação aqui. Voltando, como não pôde impedir que Cristo realizasse a obra da salvação e brilhasse, o Evangelho passou a ser divulgado intensamente, como uma luz. E o diabo desesperado não conseguia evitar, por mais que tivesse tentado. Então ele interfere diretamente no entendimento das pessoas, de um por um. Individualmente. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos, com um objetivo, para que não houvesse possibilidade daquele brilho maravilhoso do Evangelho da salvação pelo sacrifício e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, para que esse brilho não chegasse lá dentro daquele coração. Ora, o sol pode estar belíssimo ao meio-dia, mas um cego pode olhar e não vai ver nada. Isso não ocorre em detrimento da glória do brilho do sol, mas é do tamanho da cegueira do outro. Então há duas maneiras de você não ver uma luz. Um, apagando-a. Dois, cegando você, ou colocando uma venda nos seus olhos. Dá no mesmo, se o seu objetivo é que você não enxergue a luz. Então, como não conseguiu apagar a luz na fonte, o diabo então vai no entendimento do pobre coitado lá. Pobre coitado por um lado, mas inimigo de Deus pelo outro, hostil a Deus, como eu já acabei de dizer, arrogante. Porque dá pena também, o homem é tão perdido, tão desesperadamente cego, que dá pena, como a gente tem pena de um bandido terrível, perverso, malvado, além da raiva que ele desperta. Mas há um pedacinho dentro de nós que sente pena, como é que alguém se brutaliza tanto, se fica tanto daquele jeito. Então há mais ou menos os dois sentidos. Então eu não acho impróprio ter pena dos perdidos, absolutamente. Nós éramos perdidos, inclusive. Porém, acho altamente impróprio vitimar o perdido, como se fosse um pobre coitadinho que nasceu incapacitado de entender a Deus. Coitado, se permanecer daquele jeito vai terminar no inferno, e coitado por isso, coitado por aquilo. Isto é errado e a Bíblia não aceita esse tipo de atitude. Tudo bem que temos compaixão dos perdidos, Cristo teve a ponto de morrer, oferecendo vida eterna a todos, claro. Mas olha o equilíbrio nisso. Além da compaixão, o juízo sobre eles, juízo não nosso, não temos condições de julgar ninguém, mas o juízo bíblico que nós podemos fazer, sim, em nome de Cristo, e com base nas Escrituras, dizer, você tem Cristo? Você enxerga o Evangelho? Você aceita o Evangelho? Não. Lamento muito. Você é uma pessoa perdida. Com base no que você está dizendo, eu não estou lhe julgando o seu coração, eu não estou vendo. Mas considerar um pobre coitado o pecador, nunca. A Bíblia faz isso.
Então são as duas coisas, misericórdia e compaixão, mas ao mesmo tempo dizendo, meu amigo, você tenha cuidado. Você não vai chegar no inferno dizendo assim, eu sou um coitadinho. Não, não. Você ouviu o evangelho? Ouvi. Por que não aceitou? Você vai ser responsabilizado pela rejeição à pregação do evangelho. Seja como for, o diabo entra dentro do entendimento e de alguma forma impede que a pessoa passe a enxergar e continua cegando-a. E pensar que tem gente que não crê nem que o diabo existe, né? E fazem musiquinha de carnaval sobre o diabo, chifre do diabo, rabo do diabo, e pintam o diabo de toda forma, ridicularizam o diabo, ridicularizam quem acredita na existência do diabo. Que coisa, impressionante isto. Não brinquem com o diabo. Nós já nos livramos dele, os crentes, no Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez o equilíbrio de não gozarmos dele em hipótese alguma. Ele é uma autoridade maligna, mas é. E por outro lado, não devemos ter nada com ele, nem conversar com ele, nem pensar nele, nem querer trocar ideias com ele, nem dirigir um pensamento a ele, nada. Deus cuida dele. Então devemos ter esse equilíbrio, mas que ele é muito poderoso e devemos ter cuidado com ele, mesmo os crentes que já escapamos das mãos dele e nunca mais iremos ser escravos dele. Nós devemos ir com cuidado, porque ele pode fazer um grande estrago à nossa fé, não nos levar à salvação, não nos arrastar para o império das trevas dele de novo, nunca, jamais. Louvado seja Deus por isto, mas o estrago ainda pode ser muito grande, que ele venha a fazer com a sua fé. Aí se você não tem Cristo no coração, aí é cuidado redobrado, triplicado em nível exponencial. Tenha pavor, porque ele não se apresenta diante de você como um ser malvado assim. Ele cegou seu entendimento, ele lhe fez escravo dele, ele lhe tem nas mãos para fazer a vontade dele, é o pai da mentira. Então ele é um ser muito poderoso, muito ruim e muito desejoso de almas humanas. Ele tem uma verdadeira paixão, mas uma paixão no péssimo sentido da palavra, de ter almas humanas adorando-o, como deveriam adorar ao Criador. O grande propósito dele é ser como Deus. Deus merece adoração. Deus procura entre os adoradores aqueles que o adorem em espírito e em verdade. É próprio adorar a Deus. E o diabo entrou na cabeça dele que queria ser adorado também como Deus é. Quer isso. E ele consegue, pelo menos provisoriamente, em grande parte. Porque ele tem muitas pessoas nas mãos. Não seja uma delas, meu amigo, ou minha amiga. Então já quero falar do último versículo e encerrar. Versículo 6, que é espetacular, de tirar o fôlego, aliás, de gostoso. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Notem aqui as palavras: resplandecer, luz, resplandecer novamente, iluminação, glória. Quantidade de palavras afins. Tanto que o título da pregação, que eu nem anunciei, mas é este: que luz, que brilho, que glória. Eu ainda não tinha o título da pregação até chegar no versículo 6, para desenvolver o versículo 6, e percebi que coisa linda aqui. Resplandecer, luz, resplandecer de novo, iluminação, glória. Eu acho que esse é o versículo mais iluminado da Bíblia, mais resplandecente, que fala de muitas maneiras nesta ideia. Contraste evidente com os termos sombrios e com a escuridão dos versículos anteriores: encoberto, perdido, cegar, incrédulo, não resplandecer.
Todos esses são termos que eu puxei lá do versículo 3. Então você veja o contraste entre um conjunto de termos e entre o outro conjunto de termos. E o ensino aqui não é muito difícil percebermos. Em alguns perdidos e cegos, o mesmo Deus que criou o mundo fazendo a luz das trevas, ele disse, naquele mesmo que disse que das trevas resplandecerá a luz, esse mesmo Deus intervém poderosamente e se revela no coração de alguns. Com a sua luz resplandecente, ele ilumina a mente do pecador, que já nasce sem Deus, e ainda com efeito do diabo querendo cegá-lo ainda mais, mas vem Deus por cima, com mais poder ainda, com a sua luz, e ele resplandece no coração da pessoa. E passa a conhecer então a glória de Deus. E essa glória de Deus não é algo que eu quero deixar, Paulo dizendo, deixar algo vago. Glória de Deus de uma maneira assim, meio incompreensível. Não, não. Eu quero personificar esta glória de Deus. Eu quero deixar para vocês bem claro o que eu quero dizer com isto. Eu vou focalizar toda a expressão glória de Deus numa pessoa. É exatamente isso que Paulo faz. Em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Todo o conhecimento que vocês devem ter da glória de Deus deverá e poderá se concentrar na face de um homem. E essa face aqui está no lugar da pessoa dele inteira. Na pessoa deste homem que é Deus também. Desse ser maravilhoso. Cristo. Então, quando Deus resplandece a sua luz no coração de um cego, que já nasceu cego e continuou cego pelo diabo ainda mais, quando Deus resplandece, ele dá a capacidade da pessoa enxergar a glória de Deus na face de Cristo. Tem pessoas que dizem, eu creio em Deus, aceito que há um Deus, procuro até obedecer esse Deus. O que mais? Não, a minha teologia acabou aí. Mas está faltando alguma coisa na sua teologia, meu amigo. Não, é Deus. Deus para mim é tudo. Eu creio em Deus, me sujeito a Deus, ótimo. Não vai sair daí não, isso, não, acabou. Cristo. Não. Não. Cristo aí é mais complicado, pode parar. Você nunca mais fale em Deus, no Deus da Bíblia, se você não vê esse Deus na face de Cristo. Se você olhar para a pessoa do Senhor Jesus Cristo e não ver Deus, você não conhece nem de perto o Deus da Bíblia. Ele mesmo disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Então é muito claro e é gostoso o que Paulo escreve aqui, porque ele nos dá um norte muito claro, objetivo. Não precisa se perder em livros esotéricos que falam de Deus, ou místicos, ou todo tipo de filosofias, de ensinos, de teologias, de toda... Esqueça tudo isso e focalize numa pessoa, e estude essa pessoa, e adore esta pessoa, creia cada vez mais nessa pessoa, se sujeite a esta pessoa, ame essa pessoa, sirva essa pessoa, Jesus Cristo. Tudo mais que você precisar saber de Deus, você saberá. Você conhecerá. Muito bonito isto, na face de Cristo. Agora, o ouvinte, perdido, coitado, incrédulo, a saudade dele ser incrédulo, cego pelo diabo, ele não entende. E para ele, Cristo é alguém meio estranho, talvez meio louco, lunático, desequilibrado, um político desastrado, tentou fazer uma rebelião contra o jugo romano,
Não conseguiu, terminou, foi numa cruz com 2 ladrões do lado dele. Um profeta bonzinho, coitado, ingênuo, fazendo bem, façam bem, façam bem. Olha aí o que deu. Terminou numa cruz também, não entendeu nada da raça humana. Está aí, na sua ingenuidade terminou, coitado, drasticamente. Ou um impostor perigoso, sagaz. Eu não sei, qualquer coisa e muitas coisas imaginam e falam de Cristo. Menos, muitas vezes, quem ele realmente é. A imagem do próprio Deus. Se não houvesse uma interferência externa de Deus no coração, e cada pessoa fosse deixada por si mesma, todas nasceriam perdidas, como já expliquei, viveriam perdidas, cegas pelo diabo e morreriam perdidos. Então aí está, e eu concluo com o resumo da resposta de Paulo àquela que talvez fosse uma pergunta, mas sendo uma pergunta ou não, ele disse: o que o meu evangelho é? O que está acontecendo de errado com o evangelho? Que muitos rejeitam, parece que muitos não enxergam. De fato, o meu evangelho, que é centrado no glorioso e Senhor Jesus Cristo, está encoberto, sim, não nego. Mas para os incrédulos, vítimas do diabo, que os mantém cegos e perdidos. Mas Deus resplandeceu no coração de alguns que, iluminados, passaram a conhecer a glória de Deus na pessoa de Cristo. Esta é a explicação que Paulo deu para que muitos, Paulo deu ao fato de que muitos rejeitam o evangelho. O evangelho é absolutamente, belíssimamente glorioso. Não há nada de melhor que Deus pudesse dar à raça humana, que era o evangelho de Cristo, para que as pessoas entendessem a pessoa de Cristo e, uma vez entendendo Cristo, chegassem até Deus. Então, é uma maravilha, irmãos em Cristo, irmãs, nós temos sido alcançados por essa misericórdia tão grande e recebido visão como você recebeu, eu recebi, cada um de nós recebeu visão para enxergar a glória de Deus na face de Cristo. Você, amigo, amiga, seja humilde. Seja humilde, reconheça a sua cegueira e peça a Deus que se digne, pela misericórdia dele, resplandecer no seu coração também. Que Deus nos ajude a todos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, em que nós vimos aqui glória, luz, brilho, visão, e lado a lado vimos descrença, infidelidade, cegueira, malícia, perdição eterna, lado a lado. E esta é a realidade que se propõe aos seres humanos após a maravilhosa obra do Senhor Jesus Cristo. Aceite a salvação nele. Não há uma terceira opção. Ou você aceita o Senhor Jesus Cristo, ou você continua como já nasceu, perdido, e sob o efeito nesta vida do diabo, na sua mente, na sua vida, ao seu redor, lhe escravizando. E você vai perecer eternamente no inferno, no lago de fogo, onde o próprio diabo será levado e jogado lá dentro. Não há uma terceira via, uma terceira opção. Peça a Cristo iluminação do alto, para que você, não pela sua inteligência, não pelo seu QI, não pela sua cultura, não pela sua bondade, por nada seu, mas por misericórdia, ele lhe ajude, lhe faça deixar de ser cego e lhe dê visão para enxergar a glória dele próprio, Deus, no rosto, na face, nas mãos, no peito, nos braços, no corpo, no ser inteiro do Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém.